Sim. Isaías capítulo 6, verso de número 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Podemos assentar, meus irmãos? Aleluia. Nós estamos falando sobre batalha. É isso, pastora? Batalha. Destronando batalha. Quebrando batalhas. E quando eu olho para as batalhas, eu percebo que existem dois tipos de batalhas. Existe a batalha externa, a batalha que nos é proposta, a batalha que se levanta através de um Golias, através de uma adversidade, através de uma doença. E eu sou de um tempo que algumas pessoas falavam que tudo provém no mundo externo do inimigo. E diziam: o inimigo, ele é um cachorrinho chihuahua, é um cachorrinho pequeno que não faz nada a ninguém. Mas muitas pessoas minimizam a força do inimigo. Muitas pessoas não percebem que o inimigo, nesse exato momento, ele está ceifando vidas. Ele tem autoridade para ceifar vidas. Ele está derrubando aviões. Ele está provocando ira, ódio, contendas. Mas quando eu olho para a força do inimigo, ele impediu Paulo em algumas viagens missionárias, porque ele diz: eu quis ir ter convosco, mas o inimigo, ele me impediu. Eu percebo que o inimigo, ele tem força no mundo externo, mas a Bíblia vai dizer através de Moisés: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas morar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar guardado. E aquilo que Deus guarda, ninguém acha. Ele está protegido. Por isso ele diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. A batalha no mundo exterior, ela é garantida a vitória aos crentes. Mas eu quero falar sobre a batalha interna, que todos nós de alguma maneira vivenciamos. Eu quero falar sobre profetas, homens e mulheres que possuem um chamado, homens e mulheres que foram comissionados para serem profetas nessa última hora. Talvez essa palavra ela venha ao seu coração e você nem faz ideia que você foi comissionado para ser profeta. Estou falando sobre o profeta Isaías. A escolha de um profeta, ela ocorre antes do seu nascimento. Por isso talvez você não saiba. Tenha se passado 20, 30, 40 anos que você está na igreja e você é um profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus está dizendo ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Tu és meu. Não tem como fugir, não tem mais como ignorar o chamado de Deus. Deus, ele trouxe você para santificar e te dar as nações como profeta. Deus é quem escolhe
Não é escolha minha, não é escolha sua. Você pode lutar com Deus, assim como Jacó fez, mas a vontade de Deus, ela sempre prevalecerá sobre a sua vida. Eu vejo, pastor Eva, uma banalização sobre pastores, sobre obreiros, sobre profetas. Se você abrir agora não, estamos num culto, claro, mas se você for à rede social, você vai ver homens e mulheres de tudo quanto é classe social, teológica, cultural, da qualquer etnia, estará pregando a palavra. E ali eles profetizam, eles usam bordões. O Deus manda dizer. Estão na rede, estão ensinando. Pessoas que nunca se sentaram para aprender, estão ensinando. É a banalização. E o pior, estão profetizando. O que aprova o profeta não é o tamanho da sua igreja, não. O que aprova o profeta não é as visualizações. E deixa eu te falar uma coisa sobre visualizações. Vivemos uma corrupção social, espiritual, cultural, nunca vista sobre a terra, como a tal da internet. A internet é uma bênção, se você souber usar. Mas quando nós olhamos para os governantes, eles se corrompem por milhões, eles se vendem por milhões, mas o pequeno, o pobre, ele se vende por visualizações. Tudo é visualização. E no meio de tudo isso aí está os pseudo-profetas. Quem aprova é Deus. Quem aprova é o Senhor, através dos frutos do Espírito impetrados na vida do profeta. Quer ver o profeta? Quem é o profeta? Veja os frutos do Espírito na vida dele. Se não tiver fruto do Espírito, pode pregar bonito, pode profetizar, pode fazer barulho, mas Deus não conhece ele. Mas Senhor, nós não profetizamos no teu nome, dirá o juiz naquele dia. Nós não operamos milagres, maravilhas e curas, mas apartai-vos de mim, dirá o Senhor, porque não os conheço. Muita gente pregando e profetizando, sem o Senhor conhecer quem é. Mateus 7,15, acautelai-vos, tomem cuidado sobre os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Sabe por quê? A igreja não vai assim um estado mais aventurado. Sabe por que a igreja não tem mais bênçãos, não tem mais frutos, não tem mais milagres? Porque esta casta de pseudo-profetas foram inseridas, impetradas em nosso meio. Mas a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, e Deus operará milagre a partir desta geração. Oh, aleluia. Quando eu falo do profeta Isaías, eu falo de um grande profeta. Eu falo do profeta messiânico. Através do profeta Isaías, nós sabemos que Jesus não é retratado, não é da maneira que foi retratado nos quadros pela história. Não, Jesus não era um homem de cabelo liso, de olhos azuis. Não, a Bíblia vai dizer através de Isaías que nós, olhando para ele, não tinha nenhuma beleza para vermos. Mas a Bíblia vai dizer também que ele foi oprimido, ele foi castigado, ele foi desfigurado. Isso 700 anos antes do seu nascimento.
ela está dizendo: um menino nos nasceu, e ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o profeta Isaías. Mas a sua vida, a vida do profeta Isaías é dividida em 2 períodos, pastor Eva: antes e depois da sua consagração. Porque quando eu olho para o profeta Isaías, era um homem que ele pregava contra o pecado, contra o povo. Ele dizia: ai dos ímpios. Ele dizia: ai dos homossexuais, ai dos sábios, ai dos bêbados, ai daqueles que confiam no Egito, ai daqueles que são sábios aos próprios olhos. Pregar obviedade não faz ninguém profeta. Pregar aquilo que é óbvio não faz ninguém profeta. Explorar situações ou espiritualizar o que não deve ser espiritualizado só gera pânico e caos. Vivemos um período de pandemia. O que mais se ouvia era pessoas falando sobre o fim do mundo. O que mais se ouvia era pessoas espalhando pânico. E nós, como pastores, precisávamos conter, pastor Eva. Precisávamos estar acalmando o povo. São os pseudo-pastores, pseudo-profetas. Arrebatamento da igreja sempre foi pregado, e é pouco pregado nos dias de hoje. Não precisamos de uma pestilência, não precisamos de um caos social ou da saúde para que os profetas preguem arrebatamento. Não que nós subestimamos os estragos do tempo passado. Não negamos a gravidade dos estragos deixados. Mas eu quero falar sobre o profeta Isaías. O profeta precisa ter responsabilidade. As nossas palavras precisam ser bem empregadas. Provérbios 12:18: alguns cujas palavras são como pontas de espada, só causam feridas, só ferem, só matam. Há um poder de destruição incalculável. Isaías não sabia disso. Por isso Isaías, ele foi levado diante do Senhor, e quando ele vê a glória de Deus, ele percebe a santidade de Deus, ele cai em si, pastora. Ele diz: ai de mim. Agora não é ai do povo, não é ai do próximo. Ele diz: ai de mim, que sou um pecador. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a santidade de Deus. Então diz a palavra que um dos serafins voou com uma tenaz, uma tesoura, tirou uma brasa tirada do altar, tocou os seus lábios. E a Bíblia vai dizer que o seu pecado foi tirado, no sentido de purificação. Não que ele deixou de ser um pecador, mas ele foi purificado no seu mal. O profeta de língua enferma foi consagrado para o seu ministério. A batalha interna, aquilo que limitava, Albert, a vida dele, o problema que limitava a prosperidade do seu ministério. E não é apenas de ministério, eu estou falando de área social, área cultural, área familiar. Não estou falando apenas de profeta. Você não é apenas profeta na igreja. Você é profeta na sua casa. Você é profeta no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Você é profeta. Eu quero que você entenda que as palavras que saem da tua boca, elas têm poder.
Eu cresci num lar problemático. Eu não falo muito da minha particularidade, mas eu cresci num lar muito problemático. Eu com 15 anos, 14 para 15 anos, muito longe ainda de aceitar a Jesus. Eu lembro que eu tinha meus amigos, as minhas amigas de escola, e de repente eu vejo uma daquelas moças correndo ao meu encontro, chorando, e ela me abraça e começa a chorar, e eu, sem entender, ela começa a molhar a minha camisa com as suas lágrimas, e eu acalmando ela, ela fala: olha, o meu pai, ele foi no médico essa semana, e o médico falou para ele que ele tem apenas alguns meses de vida. Ele tem cerca de 3 meses de vida, efizema pulmonar. E ela disse: o meu pai vai morrer, eu não sei o que eu vou fazer. E eu olhei para ela e disse: mas quem que é o homem para dizer quando um vai morrer ou não? Eu disse: o teu pai, ele vai viver mais 5 anos. Ela enxugou as lágrimas. Os nossos caminhos se separaram. Nesse tempo eu aceitei Jesus. Nesse tempo eu estava pregando, pegando o microfone pelas primeiras vezes. E a minha falecida mãe chega em mim e diz: sabe quem faleceu essa semana? Disse: quem? O seu Walter, o pai da fulana. E eu contei nos dedos os anos, 5 anos, aquele homem ainda viveu. Sabe por quê? Porque existe poder nas suas palavras, existe uma unção, uma autoridade que Deus escreve na terra sobre as tuas palavras, porque aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Há um poder de destruição ou bênção nas palavras. Tiago 3,5, ele vai dizer: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. Tiago prossegue, verso 6: a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama todo o curso da natureza. Tiago está dizendo: a língua tem o poder de modificar a nossa própria história, a nossa própria vida, a vida do próximo. A língua pode gerar guerras. Toda guerra começa pelo uso inapropriado da língua. Ela pode gerar mortes e tragédias. Tiago encerra o seu discurso no verso 8, que nenhum ser humano consegue domar a própria língua. Tiago está dizendo: ninguém consegue domar a própria língua. O homem, Salomão vai dizer, o homem perverso, ele espalha contendas. O difamador separa os maiores amigos. Provérbio 16, 28. O que separa os maiores amigos não é dinheiro. O que separa os maiores amigos é a língua. É o que separa os maiores amigos. Há poder nas palavras, porque eu verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Jesus está falando, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora observe, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava andando e ele viu uma figueira. A figueira era formosa, a figueira era atraente, e Jesus, ele foi na esperança de ter um fruto, de pegar um fruto dessa figueira, mas não era tempo de figo. A figueira, ainda que estivesse bonita, não havia fruto.
Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olhando para a figueira, ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Não podemos ter apenas a aparência, não podemos apenas expressar através de imagem, nós temos que ter uma apresentação, não apenas, mas precisamos ter frutos como profetas, nas nossas palavras. A Bíblia vai dizer que se levantam contra Elias, um capitão de 50 homens. Ele foi ter com o profeta estava em cima do monte. Ele disse: ei, Elias, desce, nós vamos te prender. O rei mandou prender, temos um mandado de prisão para você. Elias olha para aqueles homens e diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre você e os seus 50. E a Bíblia vai dizer que desce fogo do céu e consome o capitão e os 50. Mandaram notícia ao rei: Senhor, aconteceu isso. O mandou mais um capitão e mais 50 homens. Meu irmão, todo governo, todo homem chefe de estado, eles não estão nem aí para o povo. Eu gostaria que toda guerra eles colocassem os dois presidentes numa sala para ver se eles teriam essa disposição. Mandar os outros para a guerra é muito fácil. Por isso, meu irmão, defenda a ideologia cristã, defenda valores, não defenda governantes, não. Pode ser quem for, não estão nem aí para a igreja, não estão nem aí para o povo. É só Jesus na nossa vida, meu irmão, é só Jesus na nossa vida. Voltou 50, foram consumidos. Aí o mais esperto, ele foi e falou: ei profeta, seja a minha vida preciosa aos teus olhos. Aí um anjo de Deus diz: pode ir com ele, eu estou nesse negócio. Mas sabe por quê? Não mexa com o crente, não mexa com o profeta. A Bíblia vai dizer que Balaão, no capítulo 3, no verso 9, ele nos revela, ou melhor, Tiago, no capítulo 3, verso 9, ele nos revela: com a língua nós bendizemos a Deus, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, e da mesma boca procede bênção e maldição. Podemos sim abençoar, mas podemos também amaldiçoar, mesmo inconscientemente. Balaque, um rei, ele chama o profeta Balaão, ele fala: amaldiçoa um povo que vai passar pelas campinas aí. Ele pega o dinheiro, coloca no bolso, está esperando o povo passar para mandar uma praga sobre aquele povo. Só que aquele povo tinha uma marca e uma promessa. Cadê o povo que tem marca e promessa? Eu quero ver você. E olha que ele levanta a sua boca, a sua voz para amaldiçoar. Ele ouve a voz de Deus, diz: Balaão, não abra a sua boca contra esse povo. Você não pode amaldiçoar este povo, porque este povo bendito é. Amaldiçoamos nossos familiares. Meu filho, ele é uma peste. Meu filho é uma peste, meu filho é uma encrenca. Irmão, não espere que ele seja diferente. Não espere que ele seja diferente. A Bíblia vai dizer que um filho, ele teve um estigma. O que é um estigma? É algo marcado na vida dele. A Bíblia vai dizer que o primeiro filho de Isaac era Esaú. Ou melhor, o filho de Isaac, Esaú. Este filho, ele nasceu, mas o segundo filho foi Jacó, e ele nasceu com a mão
Os 2 gêmeos, ele nasceu com a mão no calcanhar. E eles disseram: esse aqui é usurpador, esse aqui é Jacó, esse aqui é o que quer ser. E ele cresceu com esse estigma. Todo homem tinha uma relação com o seu caráter já predisposto. Esse aqui é o que quer ser, esse aqui é o usurpador, esse é Jacó. Por isso Deus muda o nome dele. Não serás mais Jacó, mas desde agora você será Israel, príncipe de Deus. Não estigmatize o seu filho, mas profetize bênção. Esse menino tem problema, essa menina, nossa, ela vai ser arteira, ela é assim. Não, meu irmão, não amaldiçoe os seus filhos. Pastora, eu gosto tanto de estar na igreja, mas não gosto de ir para casa, porque o meu lar é um inferno. O meu lar é um inferno. Irmã, você está amaldiçoando o teu lar. Não saia da sua boca nenhuma palavra de maldição. Amaldiçoamos nosso trabalho. Esse lugar não vai para frente, essa empresa não vai para frente, aqui ninguém dá jeito, meu irmão. Esse lugar é uma tribulação. Não amaldiçoe. Pessoas podem carregar maldições de seus pais. Talvez você carregue algo semelhante ou conheça algo que falaram para você, algum conhecido, algum disse: esse nunca vai ser ninguém, esse é sem futuro. Precisamos entender que seremos julgados pelas nossas palavras. Mateus 12:36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A língua, ela é algo tão terrível na vida do homem, porque com ela nós fazemos o pior pecado. Qual é o pior pecado? Aquele que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vem através de mãos? Não. Ela vem através das pernas? Não. Ela vem através da mente? Não. Ela vem através dos lábios. É quando nós olhamos para uma obra do Espírito Santo de Deus e nós dizemos: isso é coisa de Satanás, isso é coisa do demônio, isso é uma blasfêmia. Claro, uma pessoa inconsciente, uma pessoa sem estrutura, que não sabe o que está fazendo. Assim os religiosos faziam, eles olhavam para as obras de Jesus e disseram: ele tem demônio, isso aí ele faz pelo poder dos demônios. Através de Paulo normatiza o uso da língua. É tão terrível que estou falando que existe uma norma para nos policiarmos em todo lugar. Paulo, ele está dizendo, Efésios 4:31, toda amargura, toda ira, toda a cólera, toda a gritaria, toda a blasfêmia, toda a malícia seja tirada de entre vós. Toda a ira, toda a cólera, meu irmão. A nossa vida emocional, às vezes, ela é instável, às vezes você pode não estar legal, você não pode estar bem. Mas hoje eu vou pegar a pastora, eu vou falar umas verdades para a pastora. Hoje ela não escapa. Tá, falar com a serva de Deus, vai lá falar com os servos de Deus. Cólera, meu irmão, Paulo está falando, seja tirada toda a cólera. Porque nós somos comparados como ovelhas. Você já viu o lobo? O lobo se alimentando, o lobo, ele tomando água, ele vai para o ribeiro lá, e um morde o rabo do outro, o outro se pega. Assim é o lobo, mas a ovelha não, a ovelha, ela vai beber, ela se alimenta em ordem. Sabe por quê? Nós somos ovelhas, somos mansos, somos calmos. Eu preciso ter cuidado para falar
com os auxiliares, com os diáconos, eu preciso ter cuidado de falar com os pastores, eu preciso ter cuidado para falar com a minha esposa, eu preciso ter cuidado para falar com o meu filho. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, Salmo 19:14, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Porque quando o seu vizinho olhar para você e falar assim, poxa, esse cristão, ele é diferente, ele é um pequeno Cristo, porque as palavras dele são palavras de vida eterna, são palavras doces, são palavras que eu entendo que a cruz de Cristo é o melhor lugar. Aleluia. Paulo, o maior profeta, o maior apóstolo do Novo Testamento, excluído Jesus, ele está dizendo, Efésios 4:29, ele está se policiando, ele está dizendo, em meio à tribulação, ele teve momentos que ele desejou mandar João Marcos embora, ele teve momentos que ele desejou pular do navio, estou conjecturando, abandonar a sua chamada. Meu irmão, às vezes nós aconselhamos, deixa eu falar para você um segredo de pastor, às vezes nós aconselhamos pessoas e a gente está ouvindo e a gente quer colocar a mão no pescoço da ovelha. É verdade, ou não é, pastora? E a gente está ouvindo pensando, que vontade de esganar. É terrível, meu irmão. Mas Paulo, ele está se policiando, ele está dizendo, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Eu tenho uma regra assim, se vai edificar a sua vida, eu falo, se não vai edificar, eu me calo. Púlpito não é para falar de comportamento de A e de B. Púlpito não é para descarregar nada. Púlpito não é trincheira para atacar a vida do fulano, de ciclano. Púlpito é para ensinar a palavra de Deus. Púlpito é para doutrinar, para ensinar a sã doutrina. Quer ser próspero? É só você mergulhar na Escritura, porque a palavra, ela vai ensinar você a ser melhor, ela vai ensinar você a ter comportamentos melhores, ela vai fazer você um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cristão melhor, um servo melhor. É a palavra de Deus, não é outro lugar. A língua, ela pode transformar a nossa religião vazia e vã. Pode vir no culto, hoje à noite, pode vir na terça, pode vir na quarta, pode vir na sexta, pode vir no sábado, pode viver dentro da igreja, mas a sua língua, ela pode tornar tudo isso obras mortas. Tiago 1:26, se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana-se, engana o seu coração, a religião desse é vã. Terminou o culto, pastor Yasmin lavou a roupa suja, como se diz. A primeira coisa que se faz, pega o celular. Você viu o que a pastora falou? É para o fulano. Aquilo eu sei, é para o fulano, eu sei. Aquilo tinha endereço. A fulana pega o telefone e fala assim, viu? Estão falando de você lá na igreja, aquilo foi para você. A fulana falou, a pastora Yasmin falou que ia falar hoje, não, mas de você, é de você. Sai do culto, meu irmão, vai para a esquina, ótimo, falar das bênçãos, mas quando aquilo vira fofoca, eu não perco o próximo culto, porque você viu o que está acontecendo, a irmã Mariazinha, ela vai pegar a Ritinha, ela vai quebrar ela na porta da igreja, é o que vai acontecer, não perco
com esse culto, a partir cenas do próximo capítulo, a coisa vai ficar feia lá. Faça isso, meu irmão. Não faça isso, refreie a sua língua. No teu trabalho, o fulano falou isso. Meu irmão, a primeira coisa que eu falo, quando eu vou entrar no lugar, eu falo assim, é o seguinte, para vocês me conhecerem, o dia que falarem de mim, o dia que falarem que eu falei alguma coisa, chama a pessoa lá atrás na minha frente e manda repetir, porque as pessoas estão doentes. Às vezes nós não temos amigos no trabalho por conta disso. Às vezes eu começo a me dar bem com a pastora Eva, mas alguém vai chegar em mim e falar assim, a pastora Eva falou isso de você, para que nós não sejamos amigos. Alguém vai falar assim, Albert, sabe o que o pastor Vicente falou? Ele falou isso de você. Sabe para quê? Porque a pessoa tem ciúmes. Eu acho que isso é coisa do pastor Tiago. O pastor Tiago nem está sabendo. E nós começamos, as pessoas começam a semear inimizades entre elas. E nós não conseguimos ter comunhão uns com os outros, pelo pecado da língua. Mas Jesus disse, ninguém consegue domar. Isaías, ele foi chamado na presença de Deus. Deus nunca foi visto por homem algum, mas ele está vendo Deus na pessoa do unigênito Filho de Deus. Esse fez o conhecer. Isaías, ele conheceu a sua real condição, e ele disse, ai de mim. Ele foi consagrado. Tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que profetizava, ele entendeu. Agora Deus, ele abre uma nova esfera, uma nova jornada na vida do profeta Isaías. Existe um mar de mortandade lá fora. Eu lembro, um dos sonhos mais tristes. Não era apenas um sonho, Deus me visitou. Deus me visitou à noite. E naquele sonho eu acordei todo lavado de suor. De tamanha foi a revelação de Deus. Deus ainda fala pela palavra. Deus, ele fala através do profeta. Deus, ele ainda fala através de sonhos à sua igreja. Deus, ele quer tratar com você. Nós tínhamos um trabalho aqui, pastora. A senhora já deve ter ouvido falar, se não, já foi lá na antiga Gilgal. Era um centro de acolhimento de drogados. E eu, pela misericórdia de Deus, eu trabalhava. Eu dirigia um trabalho semanal naquele lugar. As obras da Rondon não eram nem iniciadas ainda. E eu lembro que em sonhos o Senhor me colocou debaixo do pontilhão da Num de Assis, debaixo da Num de Assis com a Rondon. E ali eu encontrei um obreiro que falou para mim, Vicente, você sabe o que aconteceu com aquele jovem chamado de tal nome? Eu disse, morreu. Eu disse, verdade. Só que antes disso, ele me parou e falou assim, olha, você precisa profetizar, você precisa anunciar. Eu disse, mas nós estamos no meio da rua. Ele disse, você vai nesse elevado e ali você profetiza. E eu me coloquei de pé ali e eu comecei a profetizar a palavra de Deus. E os carros iam passando e eu profetizando a palavra de Deus. Mas eu dizia, ninguém me ouve, ninguém está parando, os carros não estão parando. E de repente chega ele com essa notícia e diz, o jovem morreu. Eu disse, nossa, mas o que nós vamos fazer? Ele disse, vamos até onde ele está sendo velado. E eu cheguei naquele lugar, era uma casa. Antigamente os velórios eram feitos em casas. E ele estava, eu olhei o caixão,
era aquele jovem, ele estava dentro do caixão, e olha que eu olhei dentro do caixão, para minha surpresa, pastor Eva, o menino estava vivo, ele estava olhando para cima com uma das suas pernas encolhida, ele olhava e balançava a perna, ele olhava para cima com um olhar distante, eu tentava falar com ele, e eu falava, você está nesse caixão, levanta desse caixão, você não está morto, mas ele não me ouvia. Então eu vi uma porta, aquela porta ela dava acesso a um cemitério. Dentro desse cemitério todas as covas estavam abertas, ali haviam crianças, ali haviam idosos, ali havia homens e mulheres, todos naquele estado inerte, e eu ouvi a palavra de Deus que dizia, profetiza sobre esses corpos, profetiza, pois estão morrendo sem a palavra de vida eterna. Ezequiel, ele foi levado para um vale de ossos secos, ele vendo a gravidade, o Senhor disse, agora você pode profetizar, profetiza sobre esse vale de ossos secos, diz, assim ouvi a palavra do Senhor, vocês podem viver. Meu irmão, quando você é um profeta consagrado, você pode, a partir dessa palavra, você ter a convicção, que você pode chegar na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, você pode levantar a sua voz, não em tom, mas com a autoridade, dizer, este lugar reina o Senhor Jesus, aqui não tem mais espaço para enfermidade, este espaço não tem mais autoridade sobre a ira de Satanás, este lugar será uma bênção. Pode profetizar, minha irmã, pode profetizar sobre o seu marido, pode profetizar sobre a sua finança. Por quê? Porque você é um profeta consagrado a Deus. Seja um profeta de bênção, seja um profeta que através das tuas palavras, as batalhas serão rompidas, através das suas palavras, muros cairão, enfermidades serão destronadas. Profetiza sobre a tua igreja, essa igreja, eu vejo ela já não cabendo mais pessoas, porque eu profetizo, haverá abundância de almas, haverá abundância de salvação de vidas, haverá abundância de batismo, haverá abundância de palavra de Deus, de cura. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para profetizar nesta última hora. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua saúde, Deus abençoe os teus sonhos mais íntimos, que possamos ser profetas de bênção e não maldição. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.